glória, né? Só em Jesus. Por maiores que sejam as circunstâncias, mas só em Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos convidar a nossa irmã Angélica para a nossa devocional desta noite. Glória a Deus. Aleluia, Pai, Senhor, para todos. Vamos estar abrindo a Bíblia. Mais um dia glorificado ao Senhor. Vamos estar abrindo Josué 2, versículo 6. Josué 2, 6. Josué. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Vamos ler o 6. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e tinha escondido entre os canas de linhos que pusesse em ordem sobre o telhado. Aleluia, pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Aqui estou falando de uma mulher chamada Raabe. Ela era uma mulher prostituta, porque naquela época tinha uma batalha entre Jericó e que ia ser derrotado, ia ser derrubado. Então Josué enviou 2 homens para Raabe. Esses homens eram espião que ia espionar Jericó, a cidade de Jericó. Então ele chegou em a casa de Raabe e pediu para que ela escondesse. E ela, sendo uma mulher errada, uma mulher que não era certa, mas tinha um exemplo. Ela era temente a Deus. Temente a Deus. Então, ela imaginou o quê? Porque quando o rei viu que nessa casa ela tinha escondido 2 homens, ele disse que não tinha, então ela tinha que mentir. Porque esse Deus que eu sirvo é tremendo. Você pode estar errado, você pode estar desviado, você pode ser o que você quiser, mas Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para dizer que te apontar e dizer que você é o que você é. Então aquela mulher escondeu aqueles 2 homens e ela disse que tinha uma promessa. Qual é a promessa que ela pediu a eles em troca? Para que pudesse proteger a sua família. Assim eu protejo a minha família e assim você protege a sua família. É seu filho, é seu primo, é seu tio, é o que então você tem que proteger. Porque aquela batalha não era minha, não era sua. Aquela batalha era daquela cidade. Então a Raabe escondeu por quê? Ela via que Deus fazia promessa, ela via que Deus curava, ela via que Deus fazia acontecer. Ela era mulher de Deus, então ela prometeu, porque eles botaram aquela fitinha para que aquele muro não fosse derrubado, e eles fizeram uma promessa. E eu te peço,
peço, em nome do Senhor Jesus, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tem um louvor que diz sobre a Raabe, que o Senhor nesse louvor nos conhece, né? Que diz que você trabalhou para os meus e eu trabalho para os seus. Né? Foi quando ocorreu esse fato dos homens serem guardados por Raabe, e Deus, nesse louvor diz que Deus não fica devendo a ninguém, né? Deus, ele reconhece o sacrifício dos filhos dele, e muitas vezes pessoas que ainda não são, mas mesmo assim ainda se esforçam para fazer o melhor na obra do Senhor. Glória a Deus. Então vamos abrir a oportunidade, vamos convidar o jovem Rian, que tem um hino. Temos 4 oportunidades aqui. Glória a Deus. Bem ali no jardim, o tempo avançou, surgiram os heróis da fé, lutaram, romperam, mas o mal ficou de pé. Mas uma promessa ia se cumprir, no ventre de uma mulher ia surgir uma semente que a mão de Deus plantou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava grande, mas a semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, Espírito de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história. Ele chegou, sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou pra estabelecer o reino com a nova aliança.
faz presente. Creia. Antes de sair de casa, eu estava conversando com o Senhor. O Senhor me pediu, Senhor, sei que tu já nos aguarda na tua casa. E que seus filhos venham com alegria te adorar. Porque assim que o Senhor merece. Por mais fraco que seja a nossa adoração, mas que ela seja o quê? Sincera. Glória a Deus. Mais uma oportunidade, temos nosso pastor Luiz. Senhor, amém? Louvado seja Deus. Motivo de alegria, né? Mais uma quarta-feira. Nós estamos aqui louvando o Senhor e a jornada do mundo da vida ela continua. Em nossas vidas, procurando sempre nos alimentar. Como diz lá, João começa, né? No princípio era o verbo. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Creia nisso, né? Toma isso na sua vida. Que por mais que as coisas sejam difíceis, o Senhor jamais te abandonará. Então vou deixar aqui na epístola, né, de Paulo, aquilo que diz assim no capítulo 1. Só tem uma, não precisa abrir não, tá? Não precisa abrir não. Só tem a página aqui, mas eu vou ser. No versículo 15 do capítulo 1 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento é consciência estão contaminados. Ou abreviando esse versículo, tudo é puro aos olhos do puro, e tudo é impuro aos olhos do impuro. Então pergunto nesta noite, como estão seus olhos hoje? Como estão os seus olhos esta noite? Né? Porque muitas vezes nós temos que olhar sempre pelo nosso olhar. Não é pelo que as pessoas olham para nós, mas nós, como pessoas que buscam a presença do Senhor em nossas vidas, nós vamos ter sempre os olhos puros, sem julgamento, sem condenação. Porque no grande dia que irá julgar é o Senhor. E quando Paulo escreve essa carta aqui, ele está escrevendo essa carta para os Coríntios, que ele chamava de povo infiéis. E ele fala para Tito, chama a atenção deles e os repreende, para que eles possam verdadeiramente ter encontro com o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Por mais que as coisas sejam assim, mas eu não consigo evangelizar, eu não consigo falar de Jesus, eu não consigo trazer uma palavra de conforto e consolo para alguém. Saiba que está tudo aqui. E está tudo em você. Tudo em você. Se você tiver os olhos puros, você vai ter sempre palavras boas para falar para as pessoas. Vai ter sempre um conselho bom para dar a alguém. Amém? Vamos louvar o Senhor. Hoje vamos em grupo de Deus para vai estar louvando o Senhor. Maiara vai estar puxando, vai estar ajudando aqui. Peraí, já e os irmãos, né? Ajuda a gente com palma, cantando também. Não peguei meu instrumento ainda. É ao vivo. Aleluia. Vamos, Senhor. Já lhe fuja a glória eterna de Jesus, o verbo Deus. Seguirão a sua lei, você manda a sua vida, mas de modo cada vez extremo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Glória a Deus. Temos a oportunidade das crianças nesta noite. Glória a Deus. Vai lá cantar também? Sabe cantar? Canta junto. Agatha, vem o Lacate. Vem aí. Eles vão cantar, vai. Caia, vem não vai cantar um pedacinho. Café banho não. Olha pra frente. Olha pra frente, ai. Todo mundo olhando pra frente. Dá um microfone pra Bia. Não, não precisa não. Ela vai fazer coreografia. Vai. Vai fazer coreografia? Vai cantar. A Bíblia brilha em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto do túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu e eles perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali está o corpo do menino Jesus, mas o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, sem andar para trás, creio eu, e a disposta a ir embora. É quando o mestre aparece e pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faz o meu favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos, pra eles começarem, Maria, a sorrir. Diga pra eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está? O rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, exaltado o rei, pra sempre adorado o rei, pra sempre ele vive, ressuscitou. Glória a Deus. Esqueceu a cara, Maria. Esqueceu a coreografia? Esqueceu a coreografia? Glória a Deus, né, Maria? Ficou bonito. Ressuscitou, Maria. Glória a Deus. E a última oportunidade de estar com o nosso pastor João. Só os irmãos cantar o Senhor. Amém. Quero louvar o Senhor com esse hino. Quero assim oferecer a Deus. Também agradecer a Deus e quero
louvar o Senhor com esse cântico. Quero também oferecer a todos os irmãos que estão presentes, né? E dizer aos irmãos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Os hospitais estão lotados de gente, morrendo gente toda hora, mas Deus está cuidando de nós. Então é motivo de vocês ficarem bem alegres. Amém, queridos? Alegre mesmo. Graças a Deus. Há um terror. É que eles não estão falando. Está tudo quietinho. Sim, com alegria,
E uma vez que somos salvos, temos que continuar até o fim. Não pode parar. Eu estava orando e o Senhor revelava assim na palavra, né? Sobre a caminhada que diz no texto, né? Irmãos, está cheio de irmãos parando na caminhada. Como que se vai se alimentar do pão da vida se eles estão parados? Não está comendo nada. Eles ficam comendo todas as tranqueiras do mundo, menos o pão da vida que desceu do céu, que é Jesus sobre a nossa vida. Aleluia. Então, amados irmãos, o Senhor nos escolheu. Entre milhares de milhares de milhares de pessoas, o Senhor nos escolheu para nós participarmos desse pão da vida, que é Jesus. E as pessoas têm deixado tudo por Jesus. Têm deixado por causa de trabalho, têm deixado por causa de casamento nos finais de semana, já não querem saber mais de mais nada. Então esse pão da vida é para aqueles que vêm aqui buscar na casa de Deus. O pão da vida está aqui. Glória a Deus. Ah, pastor, o pão da vida não está lá? Não. O pão da vida está onde o crente está, na comunhão. Ou está na comunhão, está fora. Amém, querido? Então o Senhor nos escolheu. E eu preciso encontrar com cada um de vocês quando nós chegarmos lá na glória. Posso ouvir um amém? Amém. Deus abençoe a todos. Deus soberano, todas as oportunidades Glória a Deus, aleluia. cumpridas. Eu convido a nossa obreira Angélica, tem um louvor para o nosso momento ofertório, daquele que trouxe, o que não trouxe também não há problema, né? Vamos trazer em primeiro lugar culto de adoração sincera para com o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
gente não acredita, mas Deus está agindo. Isso é. Eu convido, neste momento, nossa diaconisa a orar pelas ofertas da casa do Senhor e pela preletora que está para chegar aí. Está chegando. Oremos. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, chegarem aqui ao altar, Senhor. Aleluia. Senhor, primeiramente, ó Deus, ofertamos a nossa vida, ó Pai, diante do teu altar essa noite, Senhor Deus. Aleluia. E segundo, ó Deus, as nossas ofertas trazidas da tua casa, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor não precisa, mas a manutenção da tua casa precisa sim, ó Deus. Senhor Deus, muito obrigada por cada cooperador dessa obra, Senhor Deus. Senhor. Que está presente, Senhor, que também não estão, Senhor Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Também já te entregando em tuas santas mãos, Senhor Deus, a missionária Irene mais uma vez, Senhor. Aleluia. Escolhida por ti, ó Deus, para trazer a tua palavra nessa noite, Senhor Deus. Completa, Senhor Deus, tudo aquilo que ela já escolheu para trazer para a tua igreja, Senhor Deus. Usa ela, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor Deus. Que ela seja boca tua, Deus, aqui nessa noite, ó Pai, para trazer o maná, Senhor Deus, do alto dos céus para a nossa vida espiritual, Senhor Deus. Continua com ela, Senhor Deus, guardando e protegendo, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu convido a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a compartilharmos a palavra de Deus que se encontra em Mateus 4. Mateus 4 nos fala sobre a tentação de Jesus. Quem não puder ficar de pé, gente. Mas tudo bem, dá para seguir. Amém? Amém. Então, lá em Mateus 4, nós vamos ler a palavra de Deus de 1 ao 11, que nos fala. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. A igreja pode se assentar. Olha, quando nós fazemos um jejum de uma semana, é tão difícil, não é? Nós temos horas toda marcadinha, restrita, mas nós sabemos que temos um propósito. E o grande maior propósito foi o Senhor naquele deserto. Enquanto ele foi levado pelo Espírito ao deserto,
ser tentado, não por Deus, porque o Senhor não nos tenta, Ele nos prova. Muitas vezes nós cometemos esses erros. Então aqui diz, né, falando de um jejuar, né? Só que Jesus Cristo, ele jejuou 40 dias. E ele estava na forma humana. Tem pessoas que já disse mesmo, eu nunca jejuei porque eu não aguento. Mas nós não podemos. Nós temos que nos esforçar. Porque o grande propósito nesse deserto aqui era o propósito que Satanás tinha em fazer o Senhor a não obedecer. Mas aqui, o Senhor Jesus, Ele só teve duas armas: as Escrituras e a obediência. E é o que os cristãos precisam. Nós precisamos estar lendo as Escrituras para nos alimentarmos cada dia e sabermos qual é a vontade do nosso Deus. E acima de qualquer coisa, obedecer. Essa foi a defesa de Jesus. Com todas as tentações que Satanás o apresentou, ele só dizia, está escrito. E Satanás não discutia com ele não. Quando ele dizia, está escrito, Satanás se calava. Então aqui a primeira tentação aqui foi para transformar as pedras em pães. O Senhor Jesus, ele conhecia todo o poder de Deus. Mas se ele ali, o que Satanás queria naquele momento era um vacilo de Jesus. E nós, como é que nós ficaríamos se ele resolvesse realmente aceder à fome e às outras tentações? Então, todas as vezes que o Senhor, que Satanás se referia à palavra de Deus, dizendo, né, que os anjos, ordena os anjos, você não vai se machucar, você não vai morrer, porque os anjos será ordenado a te guardar. Mas Jesus sempre estava diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão vivo, é o que nos alerta, é o que nos orienta, é o que nos ensina a cada dia a agradar o coração de Deus. Você não adianta você agradar o coração do vizinho, o coração do seu filho, o coração do seu marido, se você não agrada a Deus. Porque de Deus vem tudo aquilo que nós precisamos. Então, Jesus, a defesa só tinha essa. E foi o suficiente. Está escrito. Se está escrito, e o diabo não discutia porque ele sabia. Se está escrito, foi porque a palavra é vida. E também a obediência, que era imediata. Jesus Cristo ele não pensava nem por um minuto em desobedecer. Então as tentações foram grandes. E é diferente na vida do cristão? Claro que não. Hoje nós sabemos que no mundo tem muita forma de dar jeitinho nas coisas. E aí que muitos crentes se arrebentam. É o jeitinho, né? Se você não confiar no seu Deus, que Ele vai agir, o jeitinho brasileiro pode te levar à perdição. Estas mesmas armas que o Senhor se referiu aqui, ela está disponível a todo cristão. Todo. Por isso que Satanás nem tentou discutir. Quando Jesus dizia, está escrito, ele nem teimava. Então está disponível também para nós a palavra de Deus. Porque se você vive, você lê, você aprende e você vive, o diabo não vai querer argumento com o servo santo. Mas ele vai parar? Ele vai desistir? Não, ele vai tentar sempre. Sempre, né? E tudo aquilo que Jesus
Jesus deixou de receber aqui, né, todas as tentações de oferecer, transformar pão em pedra, tudo, o Senhor o beneficiou, né? Jesus recebeu o quê? Mais tarde, tudo o que Satanás lhe havia oferecido. Então é melhor nós recebermos as nossas bênçãos através do Senhor do que do jeitinho brasileiro. Ah, eu consegui isso, mas sabe como é que é, né? Teve que correr o dinheiro, teve que dar um jeito. Ou é melhor você ser abençoada pelo Senhor? Nós temos nossas escolhas. Então, aqui a palavra de Deus se refere o Senhor dizendo para cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele se sacrificou o tempo todo pela nossa salvação. 40, imagine vocês, 40 dias em um deserto, sendo tentado, jejuando por nossas causas. Olha que coisa maravilhosa. Foi por nós. Ele nos ensinando. Olha, eu venci aqui, ó. Essa tentação, eu venci. E vocês também têm condições de vencer. Porque quando as tentações vierem, é só você buscar a minha palavra. Porque você tem resposta para tudo. Tudo. Então o Senhor aqui ensinando. Tentações vão vir. Ninguém é um crente perfeito, não. Mas nós temos que fazer o quê? Orar, vigiar, estudar a palavra. Porque no momento de fraqueza, as tentações vêm. E nós temos que buscar o Espírito de Deus para que não venhamos cair. Esse é o intuito desta palavra. Nós vencemos a tentação. E o Senhor aqui, Jesus, Ele mostrou com maravilhosa atitude em todas as situações. Então, todas as vezes que nós pensarmos em tomar atitudes que não agradam o coração de Deus, vamos pensar 1, 2, 3, 4, quantas vezes for preciso. Porque as consequências vêm. E a própria palavra diz que o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você crê, você confia, então obedeça. Porque o Senhor, Ele é Deus e não há outro. E lá no versículo 10, né, diz assim, ó, na linha B aqui, diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não adianta você ficar adorando o vizinho, ou puxando o saco do vizinho, porque ele tem conhecimento, ele tem não sei o quê. Não. Humilhe-se aos pés do Senhor, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. Eu já cansei de ver, né? Já trabalhei um bom tempo, fiz curso quando eu era nova, então eu via pessoas se humilhando por um carro na Globo, assim, ó, jovens. Faltava pouco se jogar. O povo, aqueles homens grandões da Rede Globo, passar por cima deles, porque eles se humilhavam. Para quê? Conquistar um papel que não vai levar a nada. O homem, ele busca a sua salvação é através do Senhor. As vitórias que nós encontramos na vida têm que estar de acordo com o plano do Senhor. Porque senão, é como se você trabalhou, mas o bolso estava furado e você foi deixando o teu caminho. E você guarda e escapa entre os dedos. Então, valorizar, colocarmos os nossos bens, não importa a quantia. Porque às vezes tem uma pessoa que ganha, às vezes até menos que um salário mínimo, mas vivem melhor do que pessoas que ganham 5, 6 mil reais. Sabe por quê? Ele aprendeu a conviver, porque ele colocou diante do Senhor, e o Senhor deu estratégias para que ele vivesse. Então, por isso que Jesus diz, está escrito, esse acesso aqui é a todos nós, a todos nós. A Bíblia nos ensina a sermos totalmente dependentes do Senhor.
E Jesus Cristo mostrou aqui, ele como filho, ele mostrou obediência. E a palavra de Deus nos ensina. Nos ensina. Então aqui, temos aqui em vista, depois que o diabo deixou, né? E vieram os anjos do Senhor a servir a Jesus, ele não deixou de tentar. Temos muitas passagens na Bíblia, tá? Eu até destaquei eles aqui, mas nós não vamos lê-los por causa da hora, tá? Mas por muitos momentos, Jesus foi tentado. Temos momentos em que Pedro conversava com o Senhor e dava opiniões contrárias, que não agradavam o coração do Senhor. E o Senhor sempre corrigiu Pedro. Mas ali era o quê? Era o diabo tentando novamente fazer com que o Senhor Jesus, ele viesse o quê? A escorregar, a pecar, a errar. Mas Jesus, ele não era qualquer coisa, né? Ele também recebeu dos anjos que vieram especialmente para servi-lo, que está lá em cima, em Mateus 4,11. E também ele recebeu do Pai, depois que ele passou por esses caminhos estreitos, por todas as tentações, ele recebeu toda a autoridade sobre o céu e a terra, que está lá em Mateus 28, 18. Então, o Senhor, ele não nos trocou por pães, transformar pedra em pães. Ele não nos transformou de tudo que o diabo oferecia, porque ele não tinha nada para oferecer. E o mundo muitas vezes se engana. E ele não tem nada para nos oferecer, né? Mesmo ele tendo partido daquela situação, ele também investe em cada um de nós. Ele sempre vai nos colocar diante de uma situação para que nós venhamos o quê? A cair. E muitos caem. E nós temos que louvar a Deus e pedir restauração das bênçãos do Senhor, para que eles venham nos sustentar, para que nós venhamos ser tentados, porque nós não somos melhor que ninguém, mas que o Senhor venha nos fortalecer, para que nós venhamos lembrar o que Jesus, né? Ele dizia, está escrito, né? Somente ao teu Deus adorarás, nem só de pão viverá o homem. Você fará uso da palavra de Deus, que é a palavra viva, e que o Senhor ele venha nos fortalecer. Mas se acaso cair, queridos nossos irmãos, tenha a palavra de Deus, busque em oração, se prostre diante do Senhor, porque tem hora que nós estamos cansados. Tem hora que nós mesmos falamos com o Senhor. Ah, Senhor, eu estou tão fraca. Senhor, eu tenho tanta vontade, sabe? Mas eu tenho tanto amor a Ti. Senhor, não me deixe cair. Mas se eu cair, Senhor, tenha misericórdia. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. Porque sabemos que podemos cair. Que ninguém é santo. Ah, eu nunca caí, nem vou cair. Não pode, não deve falar isso. Tem que pedir força a Deus para que nunca caia. Porque de pecados nós temos todos. Ninguém diz, eu não tenho pecado, é mentiroso. Já é o primeiro pecado. Mas que o Senhor venha nos orientar a vivermos dentro da sua palavra, encarando as tentações, para que o nosso pão, quando ele vier sobre a mesa, nós sabemos agradecer e saber que foi o Senhor que proveu. Não foi jeitinho brasileiro, nada, foi o teu suor que o Senhor esteve ali contigo durante o seu trabalho, e você ali sempre orando e buscando o Senhor. A sua mesa nunca faltou o alimento e nunca
nunca há de faltar, mas o Senhor proveu. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus, a cada dia mais, eu falo assim, Senhor, quando eu digo que eu não quero, mas eu lembro, sabe, do amor, eu fico assim, Senhor, por que tu me amas desta maneira? Eu sempre falo com o Senhor. Aí eu volto atrás, a gente volta atrás e a gente vê tantas as coisas que a gente renunciou. Aí Senhor, eu entendo porque o Senhor me ama, mesmo com todas as falhas e defeitos que nós temos, mas o Senhor, Ele nos ama. Prova maior, na cruz do Calvário, onde Ele se deu por cada um de nós. Foi quando o quê? O véu se rasgou e a sua graça nos alcançou. Imagine vocês, na hora H, porque Ele foi tentado, né? Até na cruz do Calvário. Até na cruz do Calvário. Imagine se Ele ouve aquela tentação. O que seria de nós? O amor de Deus teria nos alcançado? O véu se rasgou e a graça de Deus se espalhou para todos os homens, toda a espécie humana. Então, quando nós olhamos, né, para uma pessoa que precisa das coisas, a gente leva o alimento, é o pão que o Senhor ofereceu naquela hora, e também a palavra de Deus, porque eu creio que é muito triste você ter um filho ou filhos e na hora faltar o necessário para aquela criança. Eu creio que é de uma vez tremenda, porque eu já passei por situações difíceis. Quando falo em cesta básica, todas passaram cesta básica, eu já comi cesta básica. E ela chegou na hora H, na hora que realmente estávamos precisando. De tudo tínhamos, tudo perdeu, mas o Senhor começou o quê? A fazer do modo dele. Viveu até aqui? Daqui para frente agora é comigo, porque vai ser do meu jeito. Ou você queira, ou então vai ficar de balde, vai ficar de qualquer maneira. E o Senhor nos trouxe até aqui o dia de hoje. Então, olharmos para a nossa mesa e agradecermos ao Senhor por tudo. Não importa se é um arroz, um feijão e um ovo frito, ou então somente um arroz e um feijão. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E que o nosso alimento, o alimento principal, né, é o que vem do trono do Senhor. É o pão vivo que vai encher a nossa vida, a nossa alma, a nossa alegria em ler, pregar, porque nós temos que aprender e lançar a palavra de Deus adiante, amém? Eu teria aqui algumas passagens, mas a hora nos faz, né, dispensa, mas creio que a tentação do Senhor que Ele passou foi para nos ensinar que nas horas difíceis nós temos que orar e jejuar também. O Senhor mostra que não só de pão viverá o homem, né? Mas de tudo aquilo que procede de Deus para conosco. Então, vamos viver uma vida diante do Senhor. É difícil? É, mas o mundo está mal, muito mal. Mas que o Senhor, Ele venha nos orientar, Ele venha nos educar dentro da palavra dEle, que é vida. É uma palavra viva, é uma palavra que ela faz efeitos. É uma palavra que não dá para viver sem ela, gente. Não dá, não dá. Amém? E o Senhor esteja conosco em todos os dias de nossas vidas. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. E eu agradeço, tá? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.
Depois está passando alguns avisos, né? Vamos estar em oração. Sábado, a igreja tem uma saída lá na igreja do pastor José Luz. Não é José Luz, não, é José Luz mesmo. Descobri pouco tempo. Vamos estar saindo às 7 horas das irmãs. Então, perto das irmãs aí, sim. Dá para dar essa forcinha lá. Nós está sempre com a gente. 7 horas que a gente vai estar sempre aqui. 10 para 7, por aí. Domingo às 8 horas, com a Bíblia Dominical. Vamos estar dando, eu posso estar dando essa lição. Vão ser 2 lições ao mesmo tempo, porque as lições são atrasadas. Lição 7 e lição número 8, às 8h30. Nós estamos com 8 horas. 8h30 com consagração, né? Domingo às 19 horas. Devocional na Semana Maiara. E quem vai estar pregando sobre o José Nilton. Segunda consagração, 8h30 da manhã. Quarta da semana que vem, a gente já estamos explicando. Quarta semana que vem, né, nós estamos de volta com a jornada pelo pão da vida. Amém? Vamos para entrar na oração? Você pode ficar no seu lugar, você pode ficar sentado, ajoelhado. Você decide. O importante é você levar seu pensamento ao alto. Porque eu tenho certeza, desde o momento que nós entramos nessas portas aqui, que o nosso pensamento já está no céu. Mas que nós possamos, nesta noite, nesse momento de adoração ao Senhor, Aleluia. e nós estamos aqui desde 7h30, né, já falando com o Pai. Mas agora é um momento particular, nós estamos falando de grupo. Nós estamos falando, agora você vai falar com o Pai, você. O seu íntimo. É o seu particular com Deus nesse momento. Aleluia. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Como diz, né? O Senhor está pronto a nos ouvir. As suas mãos não estão, os seus braços não estão encolhidos. O Senhor, nesta noite, segurando a mão de cada um. Vamos usar a sinceridade que nós temos que usar, né? Pois nós estamos falando com o nosso Pai. Estamos falando com aquele que tem a solução para tudo. Aquele que torna as coisas impossíveis impossíveis. Aquele que traz a existência que não existe. Pois a terra se forma vazia. E Ele a fez. Ele a transformou. Assim também na nossa vida. Muitas vezes nós vivemos situações em que nós nos achamos tão vazios, mas tão vazios, que nós não sentimos um nada. Mas saiba que Jesus pode preencher esse vazio. Aleluia. E nesse momento, Ele está sondando a sua mente e seu coração. Eu tenho certeza que nesta noite, Ele está te tocando. Aleluia. Nesta noite, Oh, Deus. Ele está transformando e mudando história também. Aleluia. Uma página nova, uma nova história começa a ser escrita pelo Senhor na tua vida. Aleluia. E na minha vida também. Oh, Deus. Pois o amanhã não será igual hoje. Como hoje não é igual ontem. Pois nós estamos sempre em transformação, em mudança e em crescimento. Pois nós que somos servos do Senhor temos sempre que estar buscando crescimento em nossas vidas. A nossa vida espiritual, a nossa entrega a Deus. Aquilo que eu faço estou agradando o Senhor. Oremos. Amado Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Estou eu aqui, Pai amado, juntamente com o povo, Senhor, meu Deus, para falar com o Senhor, Pai, no particular, Senhor, meu Deus. Eu sei que cada um aqui, Pai, vai ter um pedido, Pai amado, para lhe fazer, Senhor, meu Deus. Mas eu também sei, Senhor, que o Senhor só fará aquilo, Pai amado, que o Senhor quiser. Pois nós não temos vontade própria. Quando nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, nos tornamos servos. E o servo obedece ao seu Senhor. E o servo recebe aquilo a qual o Senhor dá. Muitas vezes vai pedindo coisas, Senhor meu Deus,
pode até mesmo nos tirar do caminho e nos fazer, Pai amado, perder o foco. Mas que nós possamos, Pai, nesta noite, Senhor meu Deus, na nossa intimidade que nós temos, quando o Senhor nos deu essa liberdade, quando o véu se rasga, de conversarmos com o Senhor, que o Senhor possa ouvir a pedido de cada um, Senhor meu Deus, e vá atendendo conforme a sua vontade, Pai. Pois a sua vontade, Pai, é perfeita e agradável. E nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, Pai. Muitas vezes nós não entendemos o processo, Pai. Muitas vezes nós não entendemos, Pai, essa dor que nós sentimos. Muitas vezes, Senhor meu Deus, nós não entendemos, Pai, as dificuldades a qual passamos. E muitas vezes, Pai, nós reclamamos. Mas como também está diz a tua palavra, Senhor meu Deus, quem somos nós, homens e criaturas, para discutirmos com quem nos criou? Nós temos que aceitar, pois aquilo que vem de ti, Senhor meu Deus, com certeza é o melhor para a nossa vida. Os momentos de dificuldade, Senhor meu Deus, é para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento espiritual, para que nós realmente possamos entender que nós somos dependentes de ti. Coloca isso, Senhor meu Deus, no nosso coração e nossa mente, Pai. Coloca, Senhor meu Deus, pois tudo tem um propósito na vida do crente. Nada é para matar, mas sim para servir de experiência. Pois hoje o seu problema pode ser o problema de alguém que irá te pedir conselho naquilo que você passou. E você poderá falar por experiência própria. Ah, pastor, eu tenho que aceitar. Você tem que receber, mas não aceitar. Porque não podemos. Deus não quer crente conformado, mas quer crente que luta. Se você caiu no mar, tu vai se deixar se afogar? Não! Tu vai procurar sair nadando. E assim é a nossa vida. Os problemas são colocados diante de nós. Nós vamos recuar, vamos sentar e chorar? Não! Vamos resolver, vamos encarar. Pois o gigante todo dia, quando se acorda, ele já está de pé para combater contra nós. Todo dia você encara um desafio. E você está aqui nesta noite porque você venceu o desafio desse dia. Aleluia. Mas sabe que amanhã tem outra luta. E que Deus possa estar sempre conosco. É nós que temos que trazer Ele para perto de nós. Porque o Senhor diz: eu honro aquele que me honra, porém aquele que me desonra, eu desprezo. Se nós não honrarmos a Deus, nós seremos desprezados. Isso não é a minha palavra que não está na Bíblia. Isso é a palavra de Deus, a qual muitas vezes ninguém ensina. Porque também diz na Bíblia que Deus ama, por isso Ele corrige. Mas lá vai estar: Deus corrige aquele a qual Ele ama. E Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Coração diferente essa, né? Mas eu falo aquilo que vem do alto. Eu não falo aquilo que eu quero. E nesta noite eu tenho usado pessoas aqui. E nós falamos aquilo que Deus manda nós falarmos. Porque a oração e a pregação, ela é vertical, ela não é horizontal. A oração sobe e resposta desce. E que nós viemos ter resposta. Quem sabe na próxima quarta-feira nós já podemos ouvir testemunhos aqui de bênçãos recebidas. Pois nós temos que crer. Pois nós não estamos aqui em vão. Esse propósito desse projeto não foi: vamos fazer por fazer. Não. Mas que nós possamos ter testemunho para contar de bênçãos recebidas. Aleluia. Então, amados, erga a sua cabeça.
fazendo isso. Essa mãe dela, né? Essa mãe dela, né? Ela vai chamar você. Você viu ela passar? Não. Ela vai chamar já mais pra você ver, né? Tá? Se você vê ela ali, você vai chamar. Peraí. Nem Senhor, meu Deus, eu espero no Senhor. Meu Deus, eu não sei o pedido que ele tem nesta noite, mas o Senhor sabe a necessidade do teu filho. Eu quero te pedir, Senhor, pensa na provisão da vida do teu filho, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Senhor, abençoa essas crianças. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos estar louvando esse volta, vamos estar orando para o técnico. Não esqueça, sábado, 10 para as 7, quem for na saída, vem sair de casa lá para sair de volta, bem? E domingo, 8 horas da manhã, está na Bíblia Dominical. Aleluia. Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor em Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus a minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. Eu o que ora. Eu amava meu Senhor, vem curando a dor. Neste inteiro minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, o controle está. Todo governa Jeová, meu Senhor, vem curar toda dor. Neste inteiro minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, o controle está. Meu Deus, todo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor em Cristo.
Louvado seja Deus, Senhor. Louvado seja Deus. Maiara. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por a noite de hoje, Senhor Deus. Obrigado por sempre estar conosco, ó Deus. Obrigado pelo privilégio, ó Pai, de poder estar aqui, ó Pai, podendo te adorar e entoar o seu nome, ó Pai. Que tenha sido do seu agrado, ó Pai, porque tudo é para ti, para a sua honra e sua glória, ó Pai. Aleluia. Que o Senhor possa estar indo para os nossos lares conosco, ó Pai, em nossos corações. Aleluia. E se for da sua vontade, podemos estar retornando aqui, ó Deus, para a nossa saída, que o Senhor esteja com quem for, Pai, e que o Senhor possa estar aqui conosco no domingo também. Muito obrigada por tudo. Essa oração faz, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pelo amor de Deus, e a nossa consolação do Espírito Santo esteja com todo aquele que espera agora a volta de Jesus. Então, aquele que crê diz: Amém! Por causa de Deus quer fazer? Quem não quer? E nós, esse aqui, aleluia. Agora eu vou começar. Vai pegar a segunda vez que eu vejo vou levar ela, tá? Daqui a pouco me chamou. Deixa ela ajudar. Vai ficar do alto. Eu ia, vai dizer que tá ligado o negócio lá. Nada? Eu vou desligar lá. Tá morrendo de sono. Tá morrendo de sono, que levanta assim. Ela você vai na abençoada. Ágata. Ela. Cortada, tá? Vamos fazer isso aí. Pode contar comigo aí, estamos de olho. Pode ser, minha irmã. Deus abençoe. Não vai sair assim. Deixa a caixa aí, depois eu pego. Sábado nós vamos precisar levar ela lá. Aí eu passo aqui, pego, coloco o carro e vou embora. Ô meu irmão Rian, Deus abençoe, tudo de bom. Ele está preocupado com a mãe desse menino ali. Até agora não chegou. Mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia.
de novo.